Bom dia a todos e a todas. Dr. Luiz Roberto Santos. Hoje, 16 de junho de 2022, venho aqui fazer esse vídeo de utilidade pública. E desta feita, para orientar os pais e as mães que possuem filhos e o pai ou a mãe não dá a devida e merecida assistência, seja ela afetiva, seja ela financeira. Vamos lá, para que vocês possam entender. Não raras as vezes nos deparamos com mães separadas dos pais, dos filhos, ter que socorrer a tutela judicial, ao Poder Judiciário, para fim de fixar pensão alimentícia para o filho. Isso é devido por lei. E por um motivo ou outro, não raras as vezes, acaba se demorando-se, e muito, para a fixação desse alimento. E a criança acaba passando a privação do básico. Em outras circunstâncias, a situação é até mais grave, que já houve situação que a criança teve a sua vida ceifada, ou seja, morreu. O nosso Código Penal, em seu artigo 133, ele estabelece crime quando há questões de abandono afetivo ou financeiro. Então, o que deve fazer você, pai, o que deve fazer você, mãe, quando estiver ocorrendo fato dessa natureza? Porque tem alguns desavisados ou desavisadas, seja ele pai ou mãe, que acha que ele só tem o dever de pagar a pensão alimentícia do filho ou da filha depois que for citado judicialmente de uma ação de alimentos. Isso é um absurdo. Pai que é pai, mãe que é mãe, não faz isso em hipótese alguma, porque ele sabe da necessidade de manter o alimento dos filhos. Se eventualmente isso acontecer no seu caso, pegue um advogado de sua confiança, contrate esse advogado ou vá até a OAB, se você não tiver condição. A OAB vai nomear um advogado para você para fazer uma representação criminal contra esse pai ou contra essa mãe, de abandono de incapaz. Inclusive, trata-se, não precisa dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de gerar qualquer prejuízo ao filho. Trata-se de crime de perigo, e por ser crime de perigo, basta essas omissões no que consiste a garantir o amor afetivo ao filho e os alimentos do filho, a pensão alimentícia. Isso por si só caracteriza, melhor dizendo, o crime de abandono. Não sou eu que digo isso, tem jurisprudência tanto do estado de São Paulo, quanto do Mato Grosso e de todos os estados da federação e também do STJ e do STF. Então, pegou um advogado que conhece ali dos caminho das pedras no âmbito penal, certamente ele vai obter êxito em fazer isso. E aí, se eventualmente o pai ou a mãe do seu filho cometeu por tão somente o abandono e isso não gerou consequências mais graves ao seu filho ou sua filha, a pena a ser aplicada a ele é de detenção de 6 meses a 3 anos. Se eventualmente, por conta do abandono, vamos imaginar hipoteticamente, você mãe, o pai não está garantindo a pensão dos filhos, você é obrigada a trabalhar. Abandonar o seu filho em casa, se for criança, não pode em hipótese alguma, nem adolescente não se recomenda. Mas você foi obrigado a trabalhar e deixou o filho sozinho em casa. E aí o filho se lesionou, cometeu uma lesão corporal em virtude disso. Você, mãe, vai responder a modalidade culposa e ainda não vai caracterizar o delito de abandono seu, porque você abandonou por um mal maior, para garantir o sustento dele. Agora o pai, na coautoria, ele vai responder dolosamente. Se resultar lesão corporal, a pena do pai é de 1 ano a 5 de reclusão. Se eventualmente, tomara que isso não ocorra, o resultado morte do seu filho, a pena do pai será de 4 a 12 anos de prisão. Então, por conta disso, pai e mãe, deixa de sofrer, deixa de ficar brigando com seu ex-marido ou com o ex-pai, com o pai do seu filho. Não existe ex-pai. O cidadão ele pode separar da mulher, ou pode até não casar com a mulher. Foi uma aventura extraconjugal
ou não, o cara é solteiro, teve um relacionamento aí com uma pessoa do sexo oposto, engravidou essa pessoa e o cara assume o filho, mas daquela forma. Assume, mas não quer assumir. Não dá o devido e merecido amor, a maioria das vezes para atingir a mãe, não paga a devida e merecida pensão, também na maioria das vezes para atingir a mãe, porque ele ou ela quer a todo custo o homem, a mulher. O filho é de sua menos importância. Então são pessoas desprovidas de caráter, que faz algo da espécie com uma criança, que é incapaz, ou com um adolescente. Pessoa que usa um filho ou filha para atingir a outra pessoa do relacionamento, ou do então relacionamento, para mim não tem escrúpulo nenhum. A pessoa esquece, sobretudo, da lei da semeadura. Vai colher no futuro. Vai precisar desse filho, dessa filha que está abandonando hoje. Então, para encerrar, representação criminal nele, nos termos do artigo 44, pede para o seu advogado olhar lá o artigo 44 do CPP, ver o que preenche. Ah, não encontrou? Eu tenho representação criminal, a minha OAB é 341058, eu tenho um monte de representação criminal. Vai lá e olha, copia, faz adaptação, processa esse cidadão que ele vai aprender a ser pai. Porque a nossa justiça, infelizmente, o nosso Ministério Público, o nosso Poder Judiciário, não tem poder para ensinar a pessoa a ser bom pai e boa mãe. Isso é caráter, isso vem de berço. Via de regra, quem é bom filho, quem teve bons pais, certamente também será bom pai. Essa é a regra. Fica todos com Deus, um forte abraço, até uma outra oportunidade, se Deus quiser.